Já estamos ao vivo. Já entrou? Já. Boa noite, família Amor Exigente. Que saudade estar por aqui, né? Dei uma sumidinha por alguns problemas pessoais, mas essas parceiras que eu tenho aqui, elas são maravilhosas como apoio e são maravilhosas como família mesmo, que vem me acolhendo aí na passagem do meu pai. Eu quero agradecer o nosso convidado, que aceitou com tanto carinho o nosso convite. Vou estar passando para vocês alguns recadinhos aqui. Eu tenho informações que a gente está com 2 grupos de WhatsApp agora, né? Fiquei afastadinho um tempinho, mas tô tentando me ligar de novo nas coisas. Temos 2 grupos de WhatsApp onde a gente passa informações diariamente sobre lives e reuniões do Amor Exigente em geral. A nossa página do Facebook e Instagram, elas também funcionam como páginas informativas, então lá vocês também encontram conteúdo sobre o Amor Exigente. E as nossas lives, elas ficam salvas pelo nosso canal do YouTube. Se vocês puderem estar entrando lá, vão estar vendo esse período todo que a gente tem estado com vocês semanalmente, o conteúdo com parceiros profissionais, com parceiros voluntários também de Amor Exigente. Né? Então, tem bastante coisa lá para a gente estar se antenando sobre o conteúdo e estar passando mais informações para as outras famílias. Eu vou falar aqui um recadinho sobre o seminário que vai acontecer nos dias 6 e 7 de novembro, é isso? Isso. 6 e 7 de novembro, nós vamos estar tendo o seminário com alguns colaboradores do Amor Exigente. Vai ser das 14 às 17 horas, onde vai haver certificação. Tá? Então, são estudos sobre a adicção. Eu espero que vocês consigam estar participando. Depois a gente vai tentar fazer uma forma de estar passando esse conteúdo também um pouco mais para frente, para que vocês também possam ter acesso aos que não conseguirem participar nessas datas. A Tânia vai falar um pouquinho sobre o tema para nós agora, né? Isso. Lembrando que esse horário das 14 às 17 é o horário de Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui 1 hora mais cedo que o horário de Brasília, horário de São Paulo. Então, a gente ficar atento nesse horário, né? E estou muito feliz que essa outra janelinha preencheu aqui a nossa janelinha que estava faltando. Nós estávamos com muitas saudades da Yaren, que é o nosso braço direito, né? Para não dizer um braço direito, são os 2 braços, né? Então, fez muita falta e também nós estávamos, assim, muito comovidas com a situação que ela estava passando, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Bom, vamos então voltar aqui ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é muito importante para as famílias que vivem, né, com a adicção em casa. Nós vamos falar um pouco da recaída. E a recaída de álcool e drogas é uma situação provável e preocupante, tanto para os usuários quanto para a família. Nesse contexto, é preciso, então, nos prepararmos para enfrentar essa batalha. Por isso, se você estiver passando por este processo dentro de casa, vivendo esse drama com pessoas queridas, ou conhece alguém que esteja vivendo esse tipo de problema, a live de hoje será de muita utilidade. E nós agradecemos muito o nosso colaborador de hoje, o Luciano Pinheiro, que a Suzana vai falar um pouquinho sobre ele. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado. Boa noite, família Amor Exigente. Bem-vindo, Yari. Bem-vindo, Luciano. Obrigado. Luciano Magno Pinheiro, psicólogo clínico, especialista em dependência química, terapia cognitivo, comportamental e saúde mental, atua profissionalmente no tratamento de dependentes químicos desde 2011, com atendimento individual e em grupo dentro de clínicas e comunidades terapêuticas. Atuou por quatro anos na Subsecretaria de Políticas sobre Drogas do Estado, exercendo as funções de diretor, chefe de gabinete e assessor de gabinete. Ministrou formação de prevenção de recaída
em vários municípios de Minas Gerais, tendo participado de diversos congressos sobre dependência química no território brasileiro, além de cursos, o EAD e formação extracurriculares. Atualmente trabalha como profissional liberal, fazendo atendimento psicológico em seu consultório no município de Belo Horizonte e com capacitações, cursos e palestras na área de transtornos por uso de substâncias. Bem-vindo, Luciano. Gostaria que você se apresentasse e falasse como você chegou, né, nesse desafio, como você venceu Amor Exigente. Sim, boa noite para vocês. Obrigado, Suzana, pela apresentação, pela recepção de vocês, também da Yaren, da Tânia. Obrigado pelo convite. Quando vem assim convite nessa temática, que eu adoro, né? Eu sempre dou um jeito, eu faço acontecer, né? Porque eu gosto disso. Conversei com outras pessoas do Amor Exigente, daqui de BH, e o Amor Exigente eu sei que ele funciona porque eu conheço pessoas que frequentam, conheço pessoas que melhoraram bastante assim depois que entrou. Eu, como profissional, eu sempre indico, sabe? Quando chega o próprio adicto ou quando chega o familiar, quando é o adicto, eu falo para o adicto procurar um grupo de muita-ajuda para adicto, e quando é o familiar também, e aviso para os dois, assim, ó, fala para sua mãe para ir lá no Amor Exigente, né? E falo também das outras irmandades, né? Com os 12 passos, né? O Amor Exigente tem os 12 princípios, e quando eu trabalhava no estado, eu tinha um grupo que funcionava toda segunda-feira, 15 horas, sabe? Era pelo menos assim, umas 30 pessoas, enchia. Então era muito legal, né? De ver o povo se encontrando, o povo, os membros ali, uma vez por mês tinha uma comemoraçãozinha, um bolo, sabe? Um guaraná, era muito legal. Então, assim, eu li também um pouco sobre Amor Exigente, eu sempre indico, sabe? Eu sempre indico, porque para o adicto tem clínica, tem comunidade terapêutica, tem CAPS AD. Agora, e para a família? E para a família? Para a família tem muito pouca coisa. Então, os grupos de muita ajuda, falando aqui do Amor Exigente, ele tem uma função na sociedade importante, bem importante. Eu desconheço o serviço público direcionado só para a família. Assim. Tem assim, alguns grupos, alguns profissionais que fazem alguns grupos, geralmente é grupo. Eu sei que tem a terapia sistêmica, né, da psicologia sistêmica, que faz aí, né, um aporte, uma atenção aí aos familiares, mas o ideal, né, Suzana, o ideal é que o adicto entrasse em recuperação e a família também. Esse é o ideal. Podia acontecer sempre, né? Mas, né, na vida real não é sempre assim. E desde que eu conheci família, eu tive que frequentar de forma obrigada e depois eu fui também por livre e espontânea vontade. Por causa de um ente querido internado, eu precisei frequentar as reuniões, que eu tinha que levar, né, carimbadinho, né, que tinha que ter. Né? Identifico. Tinha que levar o cartãozinho carimbado. Ó, eu frequentei 4 reuniões, está aqui carimbado, né, e tal. E depois acaba que pega gosto. Eu já fui também em Aranon, em Alanon, em Joganon, né? Fui em algumas irmandades aí para familiares, né? Por algum transtorno. Nós estamos falando aqui por transtorno de uso de substância, né? Eu coloquei esse nome aí porque dependência química é o nome mais falado, é o nome assim mais... Se você falar, o pessoal entende, só que no meu ponto de ver, no ponto de ver de vários profissionais agora contemporâneos, ele não representa. Porque não é só a dependência de um químico, a dependência de uma substância. É muito mais do que isso. Todo mundo que está em volta ali, né, está dentro ali de um adoecimento e a família está ali no meio. Muitas vezes até sem usar nada. Né? Então,
Obrigado pelo convite de vocês. Vai ser uma honra estar aqui batendo esse papo. Adoro. Bom, quem vai começar as perguntas? É você, Yari? Posso começar? Uhum. Luciana, eu vou começar aqui com as perguntas que a gente já tinha feito com antecedência para a gente iniciar o nosso bate-papo, tá? E aí, conforme for aparecendo aqui, a gente vai te repassando. Sabe-se que o dependente químico precisa mudar de hábito para se manter em sobriedade. A família também tem que mudar seus hábitos? Sim, sim. Já logo respondendo, né, eu vou justificar porque sim, né? Porque assim, a base da recuperação não é uma mudança superficial. Alguns filmes agora estão falando, né? Tinha aquele Quando o Homem Ama uma Mulher, que tinha um papel daquele noivo, né? De uma alcoólica. Achei interessante. Tem alguns até fortes, né? Seis Balões, né? Não sei se vocês viram. Ele é bem forte, né? Ele assim tem uma cena assim bem marcantes. Que nota-se que a família ela tem ali uma, talvez por causa do adoecimento, mas não só. Às vezes aquilo já existia. Quando o adicto ele começa a piorar, a progredir na adicção dele, a família pode estar adoecendo junto e de uma forma até inconsciente, dando permissividade, sabe? Agindo de forma adoecida também, e aquilo vai prolongando, vai mantendo o fluxo, vai mantendo o mesmo comportamento. É como se casasse com o outro, né? O abusador com a vítima, sabe? E a família mudando, a família entrando no processo de recuperação, isso, tipo assim, quando entra em recuperação, para si mesmo. Se eu sou um pai, eu entro em recuperação, não com a intenção de mudar meu filho. Pode até ser o motivo inicial, mas quando a recuperação, quando acontece mesmo, eu pego gosto por ela. Eu vivo a recuperação é porque eu estou me sentindo bem, é porque eu cansei daquela vida adoecida que eu estava vivendo, sabe? Então, quando eu mudo, isso vai reverberar no adicto que convive comigo, no ente querido que estava convivendo comigo. Ele vai pensar assim, poxa, meu pai mudou, meu pai não era assim, não. É lógico que conscientemente o familiar não quer que o adicto usa. Quer dizer, acredito que a maioria, né? Não sei. Não vou poder falar para todo mundo, porque todo mundo é muita gente, né? É muita gente. Mas bom, pelo menos o quem está familiar... nos assistindo, né? Pelo menos quem está nos assistindo aqui, que é isso, né, Luciana? Não é? Pois é. Tomara, né? Porque é uma boa. Porque, veja bem, tem adicto que quando para de usar fica chato, fica irritado. Aqui em casa foi assim. Pois é. Já Aí vou tem hora dedurar logo. naquela raiva, naquele assim, meu Deus do céu, estava melhor você usando droga do que do jeito que você está agora. Era melhor no tempo que você bebia. Aí, se o cara não está na recuperação, ele pode pegar essa fala e usar, tipo assim, ele estava buscando a desculpa para usar, assim, agora ela vai vir, agora ela me paga. Aí fica 2, 3 dias fora, ele fala assim, usei por causa de você. Eu estava indo tão bem, mas você falou aquilo, uma autopiedade do tamanho, sabe, uma autopiedade do tamanho. Agora, se a família engole isso, é porque a família também não está em recuperação, sabe? A gente tem que ter essas maldades, né, de saber interpretar aquilo ali. Senão a gente vai perpetuar uns comportamentos disfuncionais. E isso acaba que ajuda ao adicto a recair, ajuda o familiar também a recair em comportamentos, em sentimentos, porque o familiar também recai. O familiar tem que estar em recuperação, ele tem que estar buscando grupo, buscando praticar princípio, buscando se cuidar. Porque de uma hora para outra, no momento da maior fraqueza, não só fraqueza, no momento negativo, com sentimentos negativos, até com sentimentos muito bons, a pessoa vai comemorar, sai, então tá, hoje está liberado. Espera aí, né? A recuperação ela é diária, não é para sempre, não, é diária. Mas se é diária, todo dia, quando eu acordo, eu reinicio o meu computador, vamos lá, hoje a recuperação está na minha porta. Começamos o dia, né? Então, assim, é muito importante. O familiar mudar, ele vai ajudar o adicto a buscar a recuperação dele. Lembrando, pode ser que o adicto não procure recuperação.
Tipo, Não é uma não tem que ser, garantia, né? não é uma garantia, não é uma garantia. Não pode ser uma coisa condicional, porque se for também, o dia que eu brigar com meu ente querido, eu recaio, eu volto a ter aquele mesmo comportamento. Da mesma forma, o adicto. Ah, eu parei de usar por causa da minha esposa. Beleza, aí se briga com a esposa, acabou o motivo de ficar limpo. Acabou o motivo. Aqui em casa a gente demorou um tempo para entender esses processos. A gente passou por tudo isso, todas essas fases que você está falando, né? Eu sou esposa de um Foi. adicto, É mesmo? né? E assim, quando eu iniciei, eu queria fazer pela moeda de troca, né? Aí eu ia lá pro grupo, chorava porque minha moeda de troca não deu certo, ele voltou pro uso. Eu não estava mudando o comportamento e tudo mais. Hoje em dia a coisa funciona assim, a dinâmica. Ó, seu comportamento está tal, volta pro grupo, né? Você se afastou do grupo, volta lá pro grupo. Né? Então, assim, hoje eu tenho a liberdade de falar isso para ele, como ele tem essa liberdade de falar isso para mim. E a gente acaba vendo onde o comportamento tá modificando, que não está sendo mais dinâmico aqui dentro, e aí a gente volta para a recuperação. Então, Muito eu passei por bom. todas essas fases que você está falando. Eu tô vendo a minha história, né? Dentro da caminhada do amor exigente. Não, que legal. E que legal também você partilhar sobre isso, porque algumas famílias estão chegando agora. Algumas famílias nem sabem que existe amor exigente. Tomara que essa mensagem chegue até essa família para que ela procure essa ajuda. Eu Com gosto sempre de facilidade, né? A estar gente pode ter reunião partilhando. online. Eu gosto sempre de estar Isso. partilhando, assim, dentro das lives, até para as pessoas saberem que não é um problema você recair, o problema é você não recomeçar, né? Então, eu Exato. sempre estou aqui colocando, as meninas sabem que direto eu coloco uma partilha de alguma coisa para eu, até mesmo eu entender que lá atrás eu fiz e posso voltar a fazer, né? Não é errado eu fazer de novo, mas eu também não quero persistir, porque já deu errado. Já deu. Já deu Né? errado, Então, já viu fazer o diferente resultado, né? para dar diferente, né? Pois é. Luciano, agora a gente está falando sobre recaída, né? Você falou da recaída de quem está no uso, do adicto, a recaída da família. E essa recaída, ela dá sinais antes de acontecer, né? Tem esses sinais, assim, que são, em geral, né, são generalizados para as pessoas ou não? Cada um dá um sinal diferente? Ou a família já pode reconhecer esse sinal? Até a Yaren falou aí, mas ela já tem prática, né? Vamos ver agora para as pessoas que estão começando agora. Tem sim. Se o adicto está no uso e ele entrou, vou falando aqui de um processo de abstinência. Partindo desse princípio, do princípio da abstinência. O cara evoluiu para a dependência química, estou colocando aqui a figura de um homem, né? Até porque eu posso exemplificar e posso me colocar como exemplo. Quando o cara entra em abstinência, não necessariamente ele está entrando em recuperação. Existe uma diferença, existe um buraco, talvez até um abismo entre a abstinência e entrar em recuperação, porque a recuperação ela implica muito mais do que a abstinência. Então, se a pessoa entra em recuperação, é notável o jeito que a pessoa muda. Só que se ela for se descuidando, se ela for deixando ali a preguiça tomar conta, a comodidade, a complacência, a pessoa vai deixando. Aí isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que não conversam muito, outras são mais comunicativas, outras têm uma variação de humor, elas são mais alegres, outras nem tanto, mas aquele é o jeito da pessoa. Então, assim, eu posso observar o meu ente querido, adicto, que está em recuperação, e a pessoa ela vai dando sinais, ela vai deixando de fazer algumas coisas que antes fazia, ou ela vai fazendo coisas que antes não fazia. Por exemplo, eu gosto de exemplificar que fica claro. A pessoa tinha um hábito de sair toda sexta e sábado para tomar uma com os amigos. Aí ela entra em recuperação e cessa esse comportamento, porque é sugerido que se evite pessoas, lugares e hábitos da ativa. Beleza, escutou isso no grupo, 12 Passos, o padrinho e tal, entra em recuperação. Aí a pessoa sai na sexta, mas não bebe não, fica ali tomando refri. Não, eu vou lá porque eu gosto do samba, eu vou lá porque eu gosto do será que for, eu vou lá só para comer. Tudo bem se ela for lá um dia e não for, mas se aquilo ali vira um hábito, mesmo que ela não esteja
usando a sua droga de preferência, ela está voltando com um hábito. Na verdade, o uso é a última coisa que acontece. Está voltando com um hábito. E isso já é um sinalizador de que alguma coisa não está muito bem. Qual é essa necessidade de estar buscando aí sair toda sexta? Ou a pessoa, por exemplo, exemplos bem simples, ela levantava e arrumava a cama. Aí parou de arrumar a cama. Parece uma coisa besta, mas não é. Não é. Isso está retratando algum desconforto interno, algum desarranjo. A pessoa está meio perdida, algumas pessoas que entram em recuperação, ela perde um pouco do sentido, porque ela busca uma recuperação para ficar limpa. Aí fica limpa. Aí fica limpo 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou até por múltiplos anos. Chega um momento que a pé vai pensar assim, por que eu estou limpo? Eu estou em recuperação por quê? Eu vou no grupo por quê? Então, a pessoa precisa renovar, precisa de encontrar outros sentidos. E ela vai dando sinais, sim. Ela muda, ela pode começar a mentir, falar que é um lugar que estava indo em outro. Ela pode alterar o horário de sono dela, tipo assim, virando a pessoa mais noturna, sabe? Então, quem está convivendo sente, né? Vê ali. Muitas vezes o adicto não está vendo, principalmente se não está buscando a recuperação, principalmente se não está indo aos grupos, se não está tendo um contrato com o padrinho, ou procurando uma ajuda profissional, e mesmo buscando padrinho, mesmo buscando grupo, mesmo buscando ajuda profissional, não garante que a pessoa não vai usar. Não garante que a pessoa vai entrar num processo de regressão. Mas a boa notícia é que ela pode sacudir a poeira e começar de novo. Tipo assim, não, beleza, realmente, esses últimos dias aí eu não estou bem, estou procrastinando aí, estou com preguiça, mas amanhã eu faço de novo. Reinicie o computador, mesmo se faça 10% daquilo que antigamente ele conseguia, está ótimo fazer 10%, no outro dia ele tenta fazer 11%, no outro dia 12%, já está progredindo ao invés de regredir, sabe? Agora, quando tem assim uma coisa bem aguda, aí fica mais claro, né? Mas às vezes não tem. Não tem algo que aconteceu, algo forte que aconteceu na vida da pessoa. É no decorrer mesmo da rotina, né? A rotina ela vai se tornando ali uma coisa bem ritualística e realmente a pessoa precisa de dar um sentido na vida, buscar fazer alguma outra coisa, um hábito, tirar uma férias, fazer uma viagem. Agora está podendo, né? As pessoas estão vacinando, está podendo sair um pouco de A Tânia casa. está gostando. Está gostando, né, Tânia? Oh, Nossa, uma das coisas que eu mais gostava era viajar. Gostava Vai não, porque poder eu não abraçar morri. os netinhos, Adoro. né, Tânia? Exato, exatamente. Né? Então, esses sinais podem sim ser observados. Agora, se a família observou isso, é bom ter um jeitinho, né, para falar com o adicto. Não jogar aquilo como uma crítica, como um xingamento. Isso vai implicar na tonalidade da minha voz, no volume, no jeito como a minha face está naquele momento, e até mesmo no momento. Tem hora que eu não tenho que criticar, eu só faço. Vou dar um exemplo hoje aqui, né, para complementar aqui o exemplo da minha mãe. Minha mãe hoje ela bateu o carro. Não foi uma batida forte, não, mas ela bateu no carro, bateu na traseira de um outro carro. Aí tinha que acionar a segura, ela não estava conseguindo. Se você estava nervosa, ela não sabe mexer muito bem no celular, internet, essas coisas. Pediu para ir lá. No caminho eu fiquei pensando assim, falei para minha mãe que era para eu ir dirigindo, ela foi fazer um exame, né? Aí eu pensei assim, vou chegar lá falando isso para quê? Já era, já bateu. Se eu chegar lá criticando, não vai desbater o carro. Então não é na hora de eu chegar assim, mãe, falei. Esse falei, te falei, irrita de um jeito. Não, isso aí é para acabar, né? Não, isso irrita. Eu bem que te avisei. Isso, Você fala de nossa, mãe. te avisei. Você fala de mãe. Você fala de mãe. Exato. Então, não é hora para isso. Ajuda ali, né? Resolve a situação, depois, numa hora mais tranquila, a gente
conversa sobre isso, né? Então, eu vejo que a família tem um papel nisso, sabe? Até mesmo de saber essa hora certa, de saber o jeitinho. Aí vai depender do filho, vai depender do marido, vai depender do ente querido, do Aí jeito que ele é, a né? gente entra naquela parte da programação que fala assim, não é do dia para a noite que isso vai acontecer, que você vai identificar e vai corrigir. Não Né? é A gente mesmo. tem que lembrar que todos nós somos falhos. Hoje eu posso chegar na minha mãe e falar, poxa, mãe, falei para você que não era para dirigir, né? Mas amanhã eu posso mudar essa situação. Né? Eu Posso. chego Eu lá e posso estar mais falo. irritado, né? E É. explodir. Então, assim, não adianta a gente entrar na amor exigente achando que a chavinha vai virar e tudo vai acontecer de um dia para noite. Não, o comportamento Tá. nosso tem que ser mudado e lapidado, né? Não tem um pendrive que eu coloco ele aqui na minha cabeça, né? E faço um download do programa e sai bonitinho, igual o Matrix, né? Não tem. Então. Não tem. Oh, era tão bom, né? Se tivesse. Não é? Ia ser Mas fácil, né? Rapidinho. Faz a fila aproveitando, aí. aproveitando o seu gancho, aí tem a Sheila Gomes, que está aqui nos Sim. assistindo, ela pergunta como a família pode ajudar? O adicto. Né? Mas, acredito que sim. Como a família pode ajudar? O adicto. Sim. A família pode oferecer ajuda, se prontificar a ajudar quando a pessoa quiser. É lógico que eu estou falando isso aqui, não é num caso extremo, de uma moça grávida de 8 meses em pleno uso de crack. Não estou falando isso. A família vai vendo esses sinais, vai vendo a progressão do alcoolismo, do transtorno por uso de substância e pode oferecer ajuda aqui. Quando você quiser, eu tenho um lugar para te indicar. Mas não fala o lugar ainda não. Só que a família já tem que saber qual lugar que é. Já tem que saber, o dia que a pessoa pedir ajuda, saber onde levar. De preferência, o mais rápido possível. Se puder no dia, melhor ainda. Porque a vontade da dica pode vir e demorar meses para voltar. Sabe? Geralmente no momento de dor, de ressaca moral, quando gastou o dinheiro todo, quando alguma coisa de ruim aconteceu. Esse é um momento legal de você oferecer ajuda. Mas aí a família já procura essa ajuda antes. Anota telefones, anota sites, verifica na cidade onde mora se tem algum ali serviço de atenção que possa acolher, se tem grupo de multa-ajuda, onde que é, qual que é o endereço, qual que é o dia, qual que é o horário. Já deixa tudo no jeito. Se ele pedir ajuda, está aqui. Isso é diferente de eu jogar na cara dele. Por exemplo, alguns grupos de multa-ajuda têm um serviço que é de colagem de cartaz. Não é sugerido colar cartaz em boteco. Por quê? Porque o cartaz pode virar um motivo de chacota. Às vezes as pessoas que estão indo naquele boteco ali não têm a mínima intenção de parar de beber. Pelo contrário, está indo ali porque quer beber mesmo, quer tomar tudo. Aí se tem um cartaz lá, a pessoa vai ficando bêbada, começa a zoar o outro companheiro. Não, amigo, você está demais, ó. Vou mandar você para esse lugar aqui. Ó. Vai lá para Alcoólicos Anônimos lá, ó. Pelo amor de Deus, você está chato demais. Isso, na cabeça desse alcoólico que está sendo ali criticado, ele pode tomar birra de Alcoólicos Anônimos. Por causa de uma crítica. Às vezes o cara quer até ajudar, mas a gente não ajuda assim. A gente ajuda, né, com uma pegada assim, mais amorosa mesmo, compreendendo, procurando ter empatia, porque a dependência química, o alcoolismo, ela é terrível, é uma doença assim, que influencia na vontade da pessoa. A pessoa é dominada por isso mesmo. Né? Então, assim, a família tem tipo um para casa. Listar, escrever quais são os serviços de ajuda que está disponível. Se tem algum custo, qual que é o custo, sabe? Às vezes o familiar ele aciona a grande família, né? Gente, me ajuda, porque a situação aqui está difícil. Se alguém puder ajudar de algum jeito aqui, vamos fazer. Ele pediu ajuda, ele aceitou. E é legal também passar por um profissional. Eu vejo muitos casos aí que não era de internação e a pessoa procurou de cara uma internação. Internação que eu estou falando assim, um acolhimento temporário, na comunidade terapêutica, por exemplo, que é voluntário. A pessoa só vai lá de forma voluntária.
Tem a clínica também que faz tratamentos involuntários e pode evoluir para um quadro voluntário, mas é importante o familiar levantar isso, né? Levantar todas essas informações aí, porque eu lembro muito lá do filme, né, O Bicho de Sete Cabeças, né, que o pai internou o filho lá naquele manicômio lá de Barbacena, porque achou um baseado de maconha no bolso. Beleza, achar um baseado é uma droga ilícita, tudo bem. Mas será que ele tinha perfil de dependência para estar no lugar daquele? Num local assim que seria o último local que ele deveria procurar. Tudo bem que naquele tempo não tinha tanta coisa assim, igual nós temos, né? Hoje nós evoluímos. Hoje tem serviço público. Antigamente não tinha. Tem serviço público. Os CAPS AD, por exemplo, é um serviço público. O SUS, até especialização em dependência química está aumentando. Não tinha tanto. Era poucos profissionais. Você tinha que, né, buscar no dedo. Né? Então, assim, às vezes uma atitude impensada pode prejudicar a vida toda de um indivíduo. O tabu sobre a dependência química, eu acho que era muito grande, né? Hoje tem mais abertura para você falar sobre mais abertura. Mais conhecimento. Tem mais abertura. A questão do preconceito, o próprio usuário tem preconceito. O próprio usuário. Se ele faz uso de bebida alcoólica, experimentou cocaína, por exemplo, e gostou, e está usando cada vez mais, ele mesmo se, nossa, se experimentar crack, então, fodeu. Nossa, tô virando um nóia. Misericórdia, tô virando... Ele mesmo não gosta do nóia, mas ele tá usando o negócio aí, tá? Ó, até entre alcoólico, o alcoólico que bebe cachaça e o alcoólico que bebe cerveja. Quem bebe cerveja se acha num degrau a mais do que o que bebe um aguardente. É verdade. Ué. Não, eu até bebo mesmo. Tomo minha cervejinha, a cachaça eu não bebo, não. Né? Aí acha que o pessoal de Alcoólicos Anônimos é tudo cachaceiro, que fica deitado na rua. Não é. Vá lá para ver, pelo menos para conhecer, não precisa de voltar, não. Vá lá uma vez, a perder você não tem nada. Tira um dia e vai. Aí a família vai dar o endereço. Você quer ir? Quer. Então é quinta-feira, 19h30, lá no centro. Então, aí o cara não tem, sabe? A chance de dar certo é muito maior. Pode ser que vá na outra semana, a gente não sabe. Mas a gente tem que ter a informação e tem que ter a ajuda disponível em menor tempo possível, de preferência ali na hora ou no outro dia. Precisa ser rápido. Esse é um dos princípios do NIDA, por exemplo, do National Institute Drug Abuse. É um Instituto Nacional sobre álcool e outras drogas dos Estados Unidos, mais respeitados no mundo. Esse é um dos princípios do NIDA. São 13, né? Que o tratamento é disponível. Sobre ter a ferramenta de ter um contato, alguma coisa assim, né? Isso foi uma das coisas que me trouxe ao Amor Exigente, porque meu esposo na primeira internação que ele teve, ele ficou 28 dias e saiu curado, né? Milagrosamente, ele com um bom tempo de uso de drogas, ele com 28 dias estava curado. E eu acreditei naquilo por 33 dias. Comportamento ótimo, lavava a louça, limpava a casa, né? Chegava em casa, roupa lavadinha, tudo arrumadinho. Então, foi 33 dias perfeito. Quando, do nada, ele falou, eu vou sair para usar droga. Eu falei, não vai? Ele falou, eu vou, e foi. Né? Quem que segura? E aí ainda falou, eu peguei... ainda avisou. Falou, não, ele avisou. E a gente tem sempre um diálogo, né, com o dependente químico. Sempre a gente está ali, né? Eu sei de tudo e não sei o quê, né? A grande ilusão. E aí... Ele pegou e foi usar droga e eu tinha um telefone de um companheiro de Narcóticos Anônimos, né? Sim. Que foi o qual eu entrei em contato e falei assim, olha, segura meu esposo porque ele foi usar droga. Ele falou, olha, infelizmente lá eu não vou pegar ele. A hora que ele pedir ajuda, nós estamos aqui. Né? E aí eu falei, para que serve esse grupo? E não sei o que. Ele falou, você conhece o Amor Exigente? E eu falei, putz, né? Sobrou para mim. Aí ele foi e falou, não, a reunião é do lado do nosso grupo ali, vamos lá, vou te levar. E me levou para as preciosidades aqui, né? Cheguei lá no grupo e falei, pra que eu vou ficar nesse grupo? Não tem nada a ver comigo isso aqui. O problema é ele, não sou eu.
né? E aí meu marido continuou usando tal. Quando ele pediu ajuda, eu já tinha falado com esse rapaz do narcóticos e ele me informou uma clínica que realmente trataria a dependência química com os 12 passos e tal. Aí ele falou assim, ele tá pedindo ajuda hoje? Eu falei, agora, acabou de pedir, o que eu faço, né? Eu saio correndo e tal. Ele falou, não, fica na sua. Eu vou passar os contatos para ele e ele vai procurar ajuda e tal. E foi assim, né? Tudo bem que ele precisou de mais Legal. 7 internações depois, mas assim, foi uma ferramenta que eu tive ali no momento que me ajudou. Eu fui para Amor Exigente e eu tô até hoje, tem mais ou menos aí uns 7 anos quase, né? Olha que Mas maravilha. eu hoje em dia não procuro mais, assim, vou lá, vou fazer para ele e tal. Não, se ele recaiu, eu vou voltar lá pro grupo, eu mesma vou procurar onde que o meu comportamento mudou até gerar aquela recaída e eu vou para frente, né? Mas Muito foi uma bem. ferramenta ótima, isso daí que você está falando, me lembra esse processo, né? De ter ligado para um companheiro de narcóticos e ele falou, não, lá dentro eu não vou buscar ele, eu vou prejudicar minha recuperação. Espera aí. Exatamente. Aham. Não pode Muito ser bem, Ari. sabotagem. E aí tem uma perguntinha aqui da Tatiana Marques, né? Quando identificamos os sinais de abstinência, como nós podemos agir? Como que a família pode agir? Que era até uma das perguntas que nós tínhamos preparado também, sobre isso, né? Como que a família pode, se ela vai apontar os erros, se ela aponta os sinais da recaída, se ela perceber, ou então deixa na responsabilidade do dependente, né? Do seu adicto. Ela está percebendo, não fala nada, deixa que ele mesmo perceba. Como que a família deve agir, Luciano? Uhum. Eu percebi duas situações aí. Como a pessoa lida em situação de abstinência. Eu entendi que seria a síndrome de abstinência. Seria assim, depois a Tatiana pode me corrigir se eu entendi errado. Porque o pessoal chama de abstinência, é uma síndrome que aparece quando a pessoa para de usar a sua substância de preferência ou diminui a dose habitual. O que vai acontecer? O corpo vai gritar. A pessoa vai ter sintomas. E esses sintomas vão depender da substância que a pessoa usava. Né? Se é o álcool, se é um fármaco, um medicamento, né? Se é cocaína, se é o crack, até a maconha. A maconha tem síndrome de abstinência também. Então, nesse caso, se for uma coisa grave, se for uma coisa crônica, que é muito tempo que a pessoa está usando, a pessoa deve procurar um hospital geral. Ficar ali no soro, sabe? Sendo observada, principalmente na questão do álcool, que é uma das abstinências piores, né? Tipo a abstinência de heroína. A pessoa pode procurar também um profissional, se medicar. Agora, quando o familiar vê, seria legal se o familiar criticar, que seria a segunda pergunta aí que a Tânia falou. Repete para mim, Tânia. Se ela deve apontar, né? Você Apontar. vai recair, você vai, né, apontar, então, que ela está vendo alguma coisa errada. Até aquilo que você falou, né? De não arruma a cama, e ela começa a perceber alguma coisa, aí ele vai recair. Ela deve apontar ou não? Deve deixar que ele se responsabilize, porque senão você está sempre orientando, né? Eu sugiro que não. Eu sugiro que não. Dessa forma, não. Tipo assim, arruma a cama, você vai usar droga, hein? Você vai usar droga, você não está arrumando cama? Vai causar uma birra no adicto. Vai causar uma birra no adicto. Pode ser que isso aconteça? Pode ser mesmo. Ele deixa de arrumar a cama, deixa de lavar o prato dele, deixa de lavar o copo, né? E vai acontecendo ali. Mas você perde uma oportunidade de trabalhar uma coisa com a pessoa, sabe? De trabalhar um ponto, de fazer ele enxergar. Talvez só precisar de mais algumas investidas, né? Mas falar com jeitinho, sem criticar, sem ficar jogando na cara, não é um debate, não é um julgamento. Na dinâmica daqui de casa, a gente não aponta mais nada, não. Só fala, vai lá pro grupo. Mas imagina assim, você falando com ele assim,
Você vai usar droga, hein? O que você está fazendo? Sabe? É como se Já estivesse fiz, ó. pesando. É como se estivesse pesando a recuperação, sabe? Se, pô, tá me gorando. Tá... Agora que eu vou mesmo. Né? Às vezes a pessoa está precisando aí de uma desculpinha. E colocar a culpa no outro, isso aí é uma beleza, né? É Eu mágico. usei porque ele discutiu comigo, eu estava indo tão bem, trabalhando aí nos grupos e tal, mas minha mulher, eu não aguento minha mulher. Minha mulher não dá para viver com aquilo, sabe? Aí, em vez de se autorresponsabilizar, divide ou bota a culpa toda no outro. Aquele vídeo confronto daquela novela O Clone, né? Você já deve ter visto aí no YouTube. A culpa é dos outros, me negaram ajuda quando eu precisava, né? Poxa, a recuperação só vai funcionar quando a pessoa desenvolver ali uma autorresponsabilidade. Mesmo que inicialmente seja por motivo de algum ente querido, de algum familiar, de um filho, de uma mãe, de um pai, de uma esposa, mas se ficar só nisso, é como se fosse uma casa sustentada numa só pilastra. Tem que ter mais pilastras, tem que ter pelo menos umas 3 para o negócio ficar em cima, né? Então é isso, essa abordagem aí de ficar apontando não é legal, tá? Não Ela legal. falou que a Tânia explicou muito bem a pergunta dela, que era isso mesmo. Ah, que ótimo. Muito bom. Tem aqui o William Santana, fala assim: meu esposo é um adicto em uso. Já se internou em 3 clínicas e felizmente está em uso agora. Quando ele voltar da rua, quando ele voltar da rua, o que eu posso fazer para oferecer? Ela quer ajudar, mas quando ele voltar da rua, o Luciano vai falar alguma coisa. No meu ver, assim como grupo de apoio, né, que eu trabalho com a família, a gente vê, quando ele voltar da rua, você não vai falar nada, porque provavelmente ele ainda vem chapadão, né? Esperar. Agora o Luciano vai te dar a informação melhor. Sim, ou ele pode estar no efeito, ou então não aguentando nem andar mais, de tanta dedicação, né? Addiction, né? Dedicação total, de tanta dedicação ali. Bom, pessoas que já se internaram algumas vezes, geralmente estão um quadro assim, mais crônico. É como se fosse uma gula maior, sabe? E com isso vem também uma questão que tem na literatura médica, que é o EVA, efeito da violação da abstinência. Se a pessoa ela tem um tempo limpo, aí recai, vem aquele peso, vem aquela culpa, assim, nossa, perdi meu tempo limpo. Aí a pessoa desconsidera tudo que ela construiu até aquele momento e chuta o pau da barraca. E usa, mas assim, usa como se fosse usar para morrer, ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, sabe? Porque quanto mais culpa que vem, a pessoa quer anestesiar aquilo ali. O que ela faz? Aumenta até a quantidade hoje de substância, seja ela qual for. Então, assim, talvez esperar a pessoa dormir, né? A pessoa se recuperar, no outro dia comer alguma coisa. E é uma ótima hora, né? Lembra da questão da hora que a pessoa está mal? A pessoa, depois de ter passado aí alguns dias sem usar, que está na rua, esse é um bom momento para oferecer ajuda, mas com jeitinho, sem julgar. Tipo assim, vou internar você de novo? Não, oferece ajuda. Se você quer ajuda, não precisa nem te falar onde é, não. Você quer ajuda? Aí pode falar assim, quero. Não estou conseguindo não, mas eu quero. Beleza. Geralmente é procurar uma instituição, nem que seja ali para ficar ali 1 mês para sair daquele olho. Para sair daquele olho do furacão, sabe? Para sair à vontade, para o negócio sair do sangue. E depois ele pode dar uma sequência no grupo de muita ajuda, né? E voltar com o tratamento que já havia feito, né? Essa é a sugestão. Depois das 7 internações do meu esposo, a gente entendeu que ele precisa de ferramentas para ficar limpo. Precisa de uma boa espiritualidade, né? Estar frequente com a espiritualidade, a gente leva aqui em casa como a base principal, né? Até para nossa família mesmo. E terapeuta, psicólogo, grupo de ajuda, padrinho, né? Se envolver as causas
que trabalham com a dependência química. Isso são ferramentas que a gente usa em casa e funciona. Vem funcionando aí mais ou menos há 4 anos e alguns meses. Né? Então, não só ele, como eu também. Né? Então, eu me envolvi com Amor Exigente, as meninas me trouxeram de volta, me resgataram, e a gente tenta fazer um trabalho social assim periódico para que eu me envolva, né? E, então, assim, é uma coisa que a gente se dedica mesmo. Eu também faço terapia individual, toda uma dinâmica dentro da nossa casa para que seja uma casa funcional. Né? E a gente não tem mais tabu sobre dependência química aqui em casa. Todo mundo que vem até a minha casa sabe que o Wesley é dependente químico. Na minha casa não entra álcool, não entra drogas. Né? Todo mundo respeita. Né? Quem sabe a luta que a gente vem enfrentando sabe que aqui dentro não vai ter. Vai ter churrasco, mas nada de cerveja, nada. Quer fazer isso, vai fazer do portão para fora. Né? Então, são pessoas que a gente se afastou. São amigos que a gente falava, como que eu vou viver sem aquele amigo? Me apoiou tanto na época. Não, mas ele continua no uso, eu não posso ficar frequente a vida dele. Né? Então, assim, hoje nós somos uma família que as pessoas procuram para que tenham ajuda. Né? Até semana passada, quando meu pai faleceu, veio uma amiga minha e falou assim, olha, eu queria que a única pessoa do meu ciclo de amizades que me apoiava para um tratamento, queria que soubesse era você e seu esposo, porque vocês, no silêncio de vocês, da oração de vocês, vocês conseguiram. Eu e meu esposo estamos indo se internar porque a gente quer que a nossa filha fique bem. Né? Então, aquilo, diante de toda a emoção que eu estava, o meu silêncio e a minha oração também foi funcional para a família de outra pessoa. Né? Então, a gente se dispõe a fazer isso. Eu acredito que até para ela, que o marido vai voltar para casa, não seja o momento de você criticar, de você apontar, né? Porque eu acredito que não seja funcional, como você falou aí. Na dinâmica da minha família não funcionou. Funcionou a partir do momento que ele quis e ele foi procurar outras ferramentas também para que ele pudesse ficar limpo. Muito bom. Isso é importante demais. Dá um sentido na vida. Porque o cara vai ir na reunião, vai voltando, né? E se não fizer algo, né? Na proatividade, a pessoa não é um paciente, ela é um agente da recuperação, ela precisa agir, procurar fazer essas coisas. E esses serviços voluntários, esses serviços prestados nas irmandades, ela vai, tipo, carregando a bateria, sabe? Poxa, fora não tudo é isso, legal? a gente tem o nosso emprego, tem o nosso dia a dia, né? Dá para encaixar tudo ali certinho. E ele hoje ele sabe que ele precisa de uma ocupação, então ele tem 2 empregos. Então tudo isso vai surgindo dele. Eu sempre quis colocar isso na vida dele, nunca deu certo. Quando eu queria, não funcionava. A partir do momento que ele quis, a coisa começou a andar aqui dentro. Não foi no seu tempo. Foi no tempo dele, né? Mas por falar no seu esposo, ele está aqui, tá? Ah, é? E ele falou assim, a minha mulher realmente é muito difícil. E deu uma Meu suporte, maravilhoso. Eu tive um suporte aí por esses dias que eu nem imaginava que viria tanta força. Só gratidão. Meu sentimento, viu, Yara? Meu sentimento. Obrigada. Bom, aqui voltando às nossas perguntas, né? Nós estamos falando aqui sobre esse apoio mútuo, né? Numa primeira recaída, a família apoia, encoraja, ajuda. Aí acontece uma segunda, acontece uma terceira. A família deve agir igual? Ou essa atitude tende a facilitar com que venham outros? Quer dizer, você começa a ser muito tolerante, não, isso, né, você vai conseguir novamente, e ele recai. E aí a família pensa, poxa, não está funcionando assim. Então, como é que a gente pode agir, então, hein, Luciano? Eu acredito que a família deve mudar. Mudar no sentido de se adequar à situação, porque a pessoa também não é outra. Eu sou bem diferente do que eu era há um ano atrás, por exemplo. Bem diferente. Os pensamentos mudam, eu posso ter gostar de outras coisas, deixar de gostar outras, sabe? Eu poderia gostar de comer alguma coisa de em determinado lugar, depois já não gosto mais. Então, assim, a família também vai se adequando.
Eu acredito que a esperança é um sentimento que devia estar sempre presente. Qualquer pessoa pode parar de usar. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Agora, o que é ruim é porque algumas pessoas vão morrer usando. Vão morrer usando. E eu não quero que seja um ente querido meu. Claro que não. Né? Não quero. Só que a superproteção não ajuda o adicto. Se eu proteger ele demais, se eu colocar a pessoa numa redoma de cristal, não vai funcionar. Por quê? Porque quando que a pessoa pensa em parar de usar? Quando ela está tendo alguns prejuízos, quando está tendo danos em uma, duas, três ou todas as áreas da vida. Porque se ela não estiver sofrendo danos, ela não vai pensar em parar de usar, porque a droga ela traz ali um benefício, um ganho. Mesmo que ela tenha prejuízo, mas o prejuízo para quem, né? O adicto ele faz isso aí, sabe? Eu tenho esses prejuízos aqui, mas me ajuda a esquecer das coisas, me ajuda a dormir, né? Então, assim, o valor é o próprio adicto que dá. Aí a pessoa continua usando, chega uma hora que ela já não consegue mais viver sem usar droga. Esse que é o terrível. O negócio vai funilando de um jeito que a pessoa já não sabe viver, já levanta pensando assim, como que eu vou fazer para usar droga? Não existe a possibilidade de não usar. Já levanta pensando como que vai fazer para usar. Então, nesse ponto, é muito terrível. É terrível. Agora, se a pessoa não conhece um caminho de recuperação, a família pode ajudar informando. Agora, se ela já conhece um caminho de recuperação, eu acredito na família se colocar numa postura de ajudar, sim, pode ajudar, desde que esse ajudar não me comprometa, né? Porque um comportamento codependente, né, pode me levar a olhar só o lado do outro e esquecer de mim. Esquecer que eu tenho uma vida. Esquecer que eu sou um filho. Que eu também tenho uma família, que eu tenho um emprego, que eu tenho uma saúde a velar. Então, eu fico só doando e não recebo nada, nem de mim. Então, a família também buscando aí essa recuperação, esse entendimento, ela vai conseguindo. É legal também, se não tiver, treinar uma fala com assertividade. É saber dizer não quando precisa dizer não. Saber dizer sim quando precisa dizer sim. Sabe? Eu vejo muitos nãos que, do jeito que a pessoa fala, é um sim. Não vale nada. O adicto bate o olho e fala assim, e aí, hoje eu vou sair hoje, tá? Ah, não. Pô, meu bem, né? Que Toma é dinheiro. isso? Não, eu falei que não ia te dar mais dinheiro. Não, meu bem, mas só 50. Eu sei, a última vez. Te juro para você que é a última vez. Então tá, última vez, né? Então, só que essa última Mãe, vez aí já empresta o apareceu carro. 50. Exato. Qual que é a dificuldade em dizer não? Né? Não. Presta o carro? Não. Tem dinheiro aí? Não. Aí vai chegar uma hora que ela vai falar assim, eu até tenho, mas eu não quero te dar. Sabe por que eu não quero te dar? Porque eu sei que você vai usar a substância. Porque eu perdi a confiança em você. Na real, é isso que a pessoa está sentindo, mas não consegue falar, com medo de... tipo pisando em ovos para poder falar com a pessoa. Não, por quê? Eu estou querendo fugir de algum conflito? O conflito vai existir, eu querendo ou não. Algum conflito vai existir, até bom que tenha mesmo, porque o conflito, né, pode fazer a pessoa a ter um despertar, a ter um olhar diferente para determinada coisa. Sabe? É complicado, complicado. Nós estamos chegando nos minutinhos finais, tá, Su? Sim, a família, né, o familiar do dependente, esposa, mãe, pai, etc., irmão, tem essa dificuldade. Falar alguma coisa para sair. Se eu falar, ele vai sair. Ou se você falou alguma coisa e ele sair, se você não tivesse falado, ele não tinha saído. Então, Nossa. Então é isso, a culpa. É isso que a família tem que procurar ajuda dos grupos de apoio. É aí Sim. que ela vai ter, né, um apoio, porque aí ela não está mais sozinha, né? Isso. Tem a troca de experiência do outro
Exatamente. Mas como, infelizmente, nós estamos chegando no final, né? E eu vou fazer a última pergunta aqui para você, dessa noite. E tem algumas coisas aqui que escreveram, nós vamos ver se a gente vai conseguir responder para vocês aí no Face. Tá? O Só um nome, Luciana, recadinho, a gente vê. Fala. Só um recadinho. O nosso Facebook está lotado, então a gente não consegue mais aceitar as pessoas. Tem a página do Amor Exigente Cedro. Então, por lá vocês podem estar seguindo a gente também compartilha conteúdo lá. Mas aqui no Facebook, infelizmente, a gente já não consegue aceitar mais ninguém. Tá bom? Pode continuar, Sul. Ok, então. Então, tem aqui a pergunta do Chico Saldão, coordenador Chico, de saudade. amor, coordenador de Amor Exigente, super parceiro, ele é de Caraguatatuba. E ele fala aqui, quando podemos acreditar no dependente químico? Quando? Quando podemos? Essa pergunta aí... ela tem diferentes respostas para diferentes pessoas. Sabe? O familiar, conhecendo o seu ente querido, ela vai sentir. Parece que confiança a gente sente. Sente não é com a pessoa falando, é com a pessoa fazendo. Às vezes a pessoa não precisa nem de falar nada. Você vê como que a pessoa está agindo de forma diferente, não só agindo, também reagindo de forma diferente perante o mesmo estímulo. Sabe? A pessoa ela vai lidando melhor. Uma festa, por exemplo, a pessoa inicialmente nem ia na festa, depois já começa a ir bem, chama a esposa para ir junto, chama o filho, chama a filha, fica ali alguns minutinhos, o pessoal começa já a ficar chato, vai embora, porque não tem que ficar lá o resto da noite toda, né? Faz o social, se é alguma coisa assim. Então, nota-se que a pessoa muda. E com essa mudança, a gente vai depositando um pouquinho de confiança. Até porque a confiança ela é conquistada. Ela não é algo que eu compro. Me dá aí 1 quilo de confiança. Pum! Pronto, agora eu confio em você. Não é. Cada Natal, cada Ano Novo, cada festa, a pessoa passando ali sem beber, sem usar, você vai adquirindo confiança. Aí chega uma hora que você pensa assim, poxa, fulano está bebendo mesmo, não? Passou Carnaval, passou as férias, passou o Réveillon, ele não bebeu mesmo, não. Está aqui, né? Às vezes, na hora a gente nem presta tanta atenção assim, você vai adquirindo a confiança, você vai vendo que a pessoa está chegando ali no horário, ela cumpre com aquilo que fala, sabe? Então, assim, essa percepção é nossa, né? A gente vai confiando. Tem uns aditos que falam assim, que nunca mais vai ter a confiança do familiar. Assim, para perder é bem fácil, né? Para conquistar é um processo assim, de tijolinho com tijolinho. Aí fica aquela dúvida, né? Poxa, será que eu nunca vou poder dar uma risada, descontextualizar? Nossa, se eu der um sorriso aqui meio diferente, será que o povo vai achar que eu estou usando? Será que se eu falar demais, se eu ficar contando as piadas aqui, eles vão achar que eu bebi? Então, mas isso aí é uma questão do adicto. É uma questão do adicto, sabe? Só que isso aí vai ser diferente de pessoa para pessoa, né? O familiar, quando ele está envolvido com a recuperação, ele fica mais treinado nisso. Ele fica mais treinado, porque é falado sobre isso também, né? Um grupo de multiajuda, por exemplo, é um local que eu vou falar disso. Porque se eu não falar disso, a tendência de eu carregar uma culpa gigantesca é grande, porque um dia eu vi uma live falando sobre isso. Beleza, aquele dia eu fiquei legal. Aí passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana. Se eu não continuar escutando, se eu não continuar renovando esses pensamentos, se eu continuar nutrindo a minha espiritualidade, partilhando também, escutando umas partilhas, aquilo ali vai ficando cada vez mais fraco. Essa autoeficácia, sabe, de lidar com a situação, vai se enfraquecendo. É necessário treinar. A pessoa que vai para a Olimpíada, ela continua treinando. Talvez todos os dias, até chegar no dia da Olimpíada. A recuperação também é assim. Ela precisa de treino. Falando assim, numa linguagem assim, bem simples, né? Precisa de treino. A pessoa precisa continuar escutando, ela precisa continuar lendo, ela precisa de continuar
em comunhão com pessoas que vão entender a nível de sentimento o que eu estou dizendo. Porque se eu pensar assim, vou nem falar não, porque fulano não vai me entender, a pessoa não fala. Mas se não fala, aquilo fica guardado. Aí o vulcão pode entrar em erupção. Melhor evitar. Prevenir melhor que remediar. Né? É isso. Nossa, Luciano, Que papo uma bom, hora né? de aprendizado, né? Obrigado, foi muito bom. O Luciano está falando, né, que a gente é como ler um livro de autoajuda, que a gente vê, às vezes, tanta coisa legal, depois você fecha o livro e ali você esquece. E aí, por isso, gente, que o grupo de apoio é importante, porque você está lá toda semana. Então, toda semana você está conversando com pessoas que viveram ou estão vivendo o mesmo desafio que você, um lugar que você não é julgado, porque você às vezes quer conversar com alguém e você vai contar o seu problema e vem o julgamento, né? Falar assim, mas se fosse comigo, eu já tinha feito isso, aquilo. E num grupo de apoio, não. Você vai se tratar. Então, os grupos de apoio funcionam. Né? Então, aqui eu, o Luciano, eles funcionam. Né? Mas nós temos que ser perseverantes. E funciona não só para dependência química, né? Ela funciona em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Com certeza. O autoconhecimento, né, que os grupos nos dão, essas ferramentas, né, é muito importante. Mas, Luciano, infelizmente, né, nosso papo está tão bom, tão gostoso. Eu acredito que você esclareceu muita coisa sobre as recaídas, sobre esse transtorno, como conviver com esse transtorno, esse autocuidado que nós temos que ter conosco. E, nossa, só gratidão mesmo por esse momento que você pôde partilhar conosco, né, da sua experiência, do seu conhecimento. Então, nosso muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Obrigado a vocês, um abraço mineiro aí para cada uma de vocês e para as pessoas também do grupo aí, dos grupos mais próximos. Muito obrigado. Louco para acabar essa pandemia, a gente conseguir fazer um encontrão aí, tomar um cafezinho com pãozinho de queijo, né? Aí pãozinho de queijo. Não vejo a hora. Nossa senhora, adoro. Não vejo a hora. Já viu, né? Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Por nada. Obrigada, gente.